Qual é o maior erro que você vê as incorporadoras cometendo hoje? Copiar o sucesso alheio, Que funciona para um, talvez não. revestido de pesquisa de tendência. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Nave Talks. Eu sou a Júlia Rodrigues, host desse programa. E eu, Felipe Cogini, fundador da agência Nave e co-host desse programa. E a gente tem um convidado para lá de especial Muito hoje, né, Ju? especial. E eu tenho orgulho de apresentar aqui hoje Oswaldo Rodrigues. Ele é um dos nomes mais experientes aí na publicidade do Vale do Paraíba, com quase 40 anos de atuação no mercado. Ao longo da sua trajetória, liderou uma das maiores agências da região, a Página Comunicação, e liderou uma agência com mais de 100 colaboradores em São Paulo, atendendo grandes contas públicas, governos e incorporadoras. Com forte atuação como head de estratégia e criação, construiu uma carreira marcada por decisões de alto impacto, conectando comunicação, negócios e mercado. Atualmente, Oswaldinho Rodrigues, como o mais conhecido, né, integra a equipe da Aldeia, onde atua com design de experiência e consultoria e mentorias. Seja bem-vindo, Oswaldinho. É uma honra tê-lo Bem-vindo. aqui. Prazeraço estar com vocês, por motivos óbvios, mas também, principalmente, pela maneira como eu tenho observado o trabalho da Nave. Que a Nave é uma agência moderna, é uma agência sintonizada, antenada, uma agência apaixonada pelo todo da comunicação. Então, dá o meu tijolinho aqui de contribuição na formação aí dessa agência tão bacana, é um prazer. Muito obrigado, Oswaldinho. E Vamos bora, começar? Let's go! Bom, você tem quase 40 anos de publicidade e já passou diferentes fases do mercado. Como que essa trajetória moldou a sua forma de pensar nas estratégias hoje em dia? Olha, na verdade, a gente num primeiro momento, principalmente quando começou a revolução do digital, a gente se sentiu muito atropelado e eu acho que de fato a gente foi atropelado. Mas até porque eu acho que no meu caso, né, vocês já me lembraram 2 vezes que eu vou fazer quase 40 anos de mercado, no meu caso especificamente, eu não ouvi dizer. Eu vivi no cotidiano essa transformação. Aham. Eu vi no cotidiano eu dormir num dia e ter que acordar no dia seguinte com uma operação digital estruturada, com coisas que a gente conhecia e com a maioria das coisas que a gente sequer imaginava. E eu acho que esse foi o primeiro grande impacto que a gente sofreu no negócio, de entender. Então, eu sou de uma geração que pagou o preço, literalmente, de entender um pouco essa mudança. Foi um segmento, principalmente o digital, que veio com muita competência no sentido de aferição de resultados, de métrica, que era uma coisa nova no mercado. Acho que esse foi o primeiro impacto que a gente fez. E aí a gente, como tudo na vida, a gente cometeu vários acertos e eu acho que a gente cometeu um grande erro de achar que a gente trocava a tela da TV Globo pelo um ponto de contato digital. Uhum. E aí a gente também passou por essa outra revolução, aí já com os novos publicitários inseridos nesse contexto, e aí a partir daí eu acho que a gente começou a entender que a gente tinha que fazer junto, trazer um pouco de proximidade entre a nova geração e a geração mais experiente, mais antiga, e tentar criar uma plataforma de agência que atendesse essa nossa realidade omnichannel mesmo, né? No sentido de passar e voltar a entender que a gente, se quiser ser eficaz numa estratégia de comunicação, precisa sim contemplar os multimeios, e os multimeios significa estar aberto absolutamente para tudo. Tudo é oportunidade de você dialogar com as pessoas que você quer falar do ponto de vista de construção de marca, de construção de posicionamento de produtos e principalmente, que é a palavra de ordem da nova geração, vender. É isso. Eu Todo acho mundo... que nos últimos anos a gente passou por muitas coisas novas, né? Inclusive agora a gente está na era da IA. Então acho que é mais um capítulo aí que que o nosso segmento, né? Nosso trabalho tá passando, porque vai acontecer muita coisa nova aí com a vinda da IA, né? E eu acredito que temos mais esse capítulo aí para passar essa página, né? Temos, não? E você sabe que eu tive agora no CMO Summit e fiquei feliz até, de certa forma, porque a gente tem lugar ao sol ainda nesse jogo, no sentido de as pessoas falam muito mais na questão do storytelling, as pessoas falam no sentido de posicionamento, a máxima do cliente como pilar principal da relação, ela passa a ser cada vez mais realidade. Aí realmente a gente percebe que existe uma tensão
em ouvir hoje o cliente, fazer com que ele participe das decisões. Os produtos das empresas são orientadas por essa opinião, na verdade, que o consumidor dá. E a gente está vivendo, talvez tentando aprender com a lição passada e reconhecendo a IA uma ferramenta super importante. Eu tenho lá a Lurdinha, que é a minha agente, que eu já batizei o nome dela, e no começo foi muito estranho para mim me relacionar literalmente com a máquina. E aí a gente percebe que você tem obrigação de dominar as diretrizes desse diálogo, no sentido de trazer essa orientação. A experiência nesse sentido, ela soma, porque você consegue fazer um prompt hoje muito mais rico, no sentido de objetivos estratégicos mesmo, né? Me incomoda ainda um pouco, eu que venho de uma geração executora. Então, você brifar uma dupla de criação e essa dupla de criação atravessar o Everest, subir o Everest para te entregar uma peça lá, era uma coisa que, do ponto de vista de realização, era uma coisa importante. E eu tenho uma tendência de ter uma visão, tem hora um pouco preconceituosa, de achar a IA um pouco preguiçosa, no sentido dessa competência que ela tem, né, de processamento. Ela tá aprendendo ainda, Zaldinho. Então, eu também acho. Mas, de qualquer maneira, tô curtindo e tô tentando me inserir nesse jogo, e esse é o jogo que tem que ser jogado, vamos jogar. Boa. Eu acho que o marketing, como essência, ele não muda ao longo dos anos, né? O objetivo dele, as ferramentas, a comunicação, acho que ela se manteve, ela só mudou a forma de fazer, né? O Dani Vax, que é o CMO de marketing da Ambev, ele fez uma palestra espetacular nesse dia lá, e ele simplesmente, como se tivesse um quadro negro cheio de informação do mundo novo, ele apagou tudo aquilo e escreveu os 4 Ps. É isso. E aí ele dialogou com a gente, mostrando e apresentando toda a estratégia de recuperação da Ambev, de reposicionamento da Ambev em cima da metodologia básica, mas super eficaz, né? Para tudo, até hoje. Enfim. A inteligência artificial tá aprendendo isso. Ela quer... Não, eu acredito até, né? Eu acredito até, já tive posições bem piores com relação a isso e fui obrigado a engolir e tô feliz com a Lurdinha. Boa. Não, quando você treina direito... Mas os 4 Ps Não, o que ainda raiz. É o que te orienta, né? Muito. É o que te orienta. É bastante. Aquilo... Enfim, vamos Bora lá aqui. Falaram que o papo hoje aqui é de mercado imobiliário, é isso? Exatamente. Então vamos nessa. Então vamos começar com a primeira pergunta, que você tem uma atuação muito forte no mercado imobiliário, principalmente em lançamento. Da onde surgiu esse interesse? Entrou algum cliente na agência que você tinha? Como que foi? Como foi essa proximidade sua com o segmento? Eu sou de 4 de dezembro de 89. Eu nasci para publicidade nesse dia. E no dia 5 de dezembro de 89, a agência que eu fui trabalhar estava fazendo um comercial de mercado imobiliário. E de lá para cá, esse segmento não me abandonou mais, né? E aí, na verdade, antigamente era uma comunicação voltada muito à divulgação do produto de uma maneira muito restrita, de uma maneira muito pobre, eu diria até, com um planejamento de mídia dentro daquilo que se tinha. Você conseguia ter um mix de produtos de mídia offline estruturado mesmo aqui no nosso mercado, e a relação se transformava nisso. Eu acho que a grande mudança do mercado imobiliário nesses anos todos, e eu acho que ela pode ser citada exclusivamente porque ela é determinante ela foi determinante no período de mudança, e ela é determinante até hoje. Aliás, ela ampliou a relevância dela, que é o domínio do cliente no processo. Antigamente, custo de terreno, viabilidade econômica de um projeto, eles eram determinantes para a definição do que fazer, quanto vai custar, e aí o cliente, por falta de opção de mercado, acabava tendo que engolir. E o mercado imobiliário sempre foi forte, porque é engraçado, né? A gente fala dessa nova geração que não quer ter casa, que não quer ter carro, etc. A gente ouve falar isso,
mas o sonho do brasileiro ainda continua sendo, o grande sonho do brasileiro ainda continua sendo o imóvel. Uhum. E a gente tem que tomar um cuidado, nós que vivemos em grandes centros, como São Paulo, como São José dos Campos, de achar que a realidade que você encontra nessas grandes cidades, ela é exclusiva. Sim. Porque ela não é. Quando você encaminha para o interior, as pessoas continuam sonhando em ter o seu imóvel. E o que eu acho interessante é que à medida que as coisas vão evoluindo nesse sentido, o cliente vai ficando cada dia mais exigente e cabe ao empreendedor do mercado imobiliário arrumar, sim, na planilha de custo dele, um jeito de viabilizar aquilo que é aspiracional do cliente para um imóvel. Eu sou de um tempo que todo mundo falava, olha, o decorado custa muito caro, eu não vou fazer o decorado, eu vou trabalhar com inteligência artificial, etc., né? Vou trabalhar com realidade virtual, todas essas ferramentas. E o decorado nunca foi substituído. Uhum. Pelo menos nessa dimensão de força enquanto grande tangibilizador do produto e é ele que materializa. Sim. A mulher que continua tendo a decisão não só em tudo na vida, mas principalmente no caso do mercado imobiliário, mais do que tudo, ela vive o decorado. Sim. Ela tem a capacidade de se projetar com a vida dela lá. Cabe a nós nessa história toda, e inclusive com a ajuda da tecnologia, ampliar a nossa percepção de possibilidades e de quanto um imóvel pode atender uma família dentro de uma amplitude. Conhecer como os filhos vivem, o que eles gostam de brincar, pode na mesa, na hora que você está definindo um projeto, uma mudança de future. Você pode, ao invés de fazer uma quadra de beach tênis, porque está todo mundo falando que tem que ter quadra de beach tênis, você pode perceber que o perfil do seu produto, muitas vezes, você vai ter um future subutilizado. A Brain fez uma pesquisa no ano de 2024 sobre futures de produto para mercado imobiliário e ela chegou à conclusão que depois de um ano dos produtos entregues, 64% dos futures, eles simplesmente eram inutilizáveis, pouco utilizados. É muito. Porque, principalmente em mercados como o interior de São Paulo, que é muito pungente, outras praças. Se tiver a oportunidade, por exemplo, de ir para Goiânia, de ir para Porto Alegre, você vê que são mercados super desenvolvidos. E aí você percebe nesses lugares que as pessoas têm outro jeito de viver. E aí o que acontece é que a gente começa a ter também para a agência de propaganda uma oportunidade de ser relevante. Porque ao mesmo tempo que você precisa estudar para criar uma linha editorial para suas redes sociais, por exemplo, essa pesquisa que você faz para a comunicação, ela serve de orientação muitas vezes para o cliente, se ele te der a oportunidade de participar dessa conversa desde o início. Sim. Eu sou um cara que gosto, quando o cliente me convida para olhar um terreno. Eu fiz um lançamento imobiliário em Campinas, de um grande loteamento popular e que a gente acabou posicionando os produtos com os parques que o produto ia ter. E a gente acabou entregando um lifestyle diferente, uma qualidade de vida diferente que agregou valor. Você não focou no produto em si, você focou no que ele poderia proporcionar. E eu costumo dizer que a gente, enquanto agência, quando a gente ganhava uma conta de mercado imobiliário, o que a gente fazia? Reunião no cliente. Uhum. No máximo, ia no terreno. Uhum. Era o que tinha. Eu acho que hoje você precisa, junto com o seu cliente, convidá-lo para subir num drone virtual. Uhum. E olhar o seu produto da perspectiva dos diferenciais competitivos dele. À medida que você sobe com este drone, é um exercício simples, mas eficaz. Na medida que você sobe desse drone, você começa a enxergar o lugar, porque você tem um imóvel, mas junto desse imóvel você tem um lugar, que é o bairro, o que ele tem de infraestrutura, o que ele pode proporcionar para melhorar a vida daquelas pessoas, o que conversa melhor com essas pessoas para explorar na minha plataforma de conteúdo. Legal. Enfim. E tem uma coisa louca que uma cidade como São José dos Campos te permite ainda subir para um outro degrau, que é olhar a cidade. Existem cidades que elas precisam estar no planejamento estratégico do lançamento. Existem cidades que elas contribuem para a percepção de valor. São José, por exemplo, é uma cidade que tem essa capacidade.
Por É. conta dos atributos da cidade. Sim. Todos eles, né? Não, na verdade, é o que eu falo, ó, você estava no empreendimento, você estudou o empreendimento, aí você passou a estudar o entorno, Lugar. o lugar, e aí você começa a agregar valor da cidade. Sim. Hoje, vender São José dos Campos. Eu sou do tempo que a gente sempre fazia um folder, isso... Essa questão é importante você falar. Quando a gente está trabalhando uma linha editorial, você parte desses 3 pontos. Então você está ali no micro, aí você vai para o médio e depois você vai para o macro. Isso é uma orientação que funciona. Lógico que cada produto pode... isso não é uma hierarquia. Aham, Eu acho que ele é um ordenamento. aham. Ele não é uma hierarquia no sentido de que você pode encontrar em um desses steps apelos mais poderosos para você Legal. utilizar na comunicação. É um comportamento, é um exercício de olhar nesses 3 níveis. Sim, e quando se faz isso, ou vou dar um exemplo. Se você tiver dentro da agência um espírito urbanista, você consegue vender para o teu cliente um projeto ou incentivá-lo a buscar um projeto que componha bem com a paisagem. Eu já vi, gente, lugares na nossa cidade e outras cidades, de avenidas maravilhosas, e no meio daquela avenida com prédios irados, você encontra 2, 3 produtos que você fala, meu, esse cara tá fazendo aqui. Tá no lugar errado. E que o cara tomou decisões, tem hora, de oportunidade, de grana, quis fazer um produto mais simplificado, no sentido de ter um pouco mais de receita. Aham. E eu começo a ver em São José dos Campos um movimento, não sei se estou fugindo muito do tema, mas eu começo a ver em São José dos Campos um movimento muito interessante de incorporadoras com pensamento urbanístico. Legal. Acho que é uma tendência geral de mercado, né, Oswaldo? Mas Principalmente das incorporadoras mais modernas, né? Mais novas, né? vamos pegar a nossa região, como discurso capaz de dar 100%. Como prática, começa a ver que não corresponde ao 100%. Aham. Mas tem vários fatores que envolvem, na minha opinião, principalmente mentalidade, vontade de fazer diferente, Sim. né? Mas também, muitas vezes, envolve custo. Mas eu fico te É um falando, risco. hoje, você lança um produto de R$200 mil. Um produto neste valor, ele vai estar dentro de uma faixa do econômico. Uhum. E você lança um outro produto a R$240 mil, os 40 mil dentro de um financiamento imobiliário, ele não representa um percentual inatingível dentro de uma parcela. Aham. Eu te falo, se você for com a tua mulher, já que a gente falou que é a mulher que manda nesse jogo, você vai com a tua mulher e você vê um produto que custa 200, você vê um de 240, tua mulher fala, este produto de 240 é o meu sonho, compre. Sim. Sim. Arruma um jeito, vende um carro, empresta Sim. alguma coisa, amplia o teu financiamento, mas não deixa de comprar um lugar onde as pessoas que vão viver lá vão se sentir bem. Sim. Oswaldinho, deixa eu perguntar pra você. Você acha que o marketing imobiliário, ele evoluiu ou ele só mudou de formato nesses últimos anos? Eu acho que ele representa bem, como ele é um varejo importante, como ele é presente nos grandes centros e ele é importante na economia, a gente tem uma tendência de apartar o mercado imobiliário como algo especial que ele é, do ponto de vista de economia. Sim. Então, se você parar para pensar, eu acho que ele é o reflexo do que aconteceu na comunicação. Uhum. Uhum. Acho sim que a gente teve muita agência, mas não só para o mercado imobiliário, que ficou preguiçosa. Sim. A gente teve modelos, inclusive, relacionados à gestão, à remuneração, que colocou a gente numa certa distorção de relevância junto ao cliente. Então, acho que o mercado imobiliário ele reproduz um pouco da realidade do mercado. Assim como muitas vezes o empreendedor buscou uma house de vendas, ele, em determinado momento, ele buscou uma house de comunicação, porque ele falou, tá perto de mim. Eu acho isso perigoso. Sim. E aí você fala, você está falando isso por corporativismo. Até pode ter um pouco de corporativismo no que eu estou falando, mas eu acho que você trazer uma visão, que nem no caso da nave, vocês falaram que vocês estão assumindo uma conta importante de mercado imobiliário. Sim. Se você traz uma visão externa para a mesa, porque eu acho que eu gosto do método de mesa porque para quem faz para valer, você pega essa mesa nossa aqui, quer dizer, a gente abre uma discussão de um lançamento imobiliário, o que cabe aqui? Tudo cabe num primeiro momento. E aí depois você vai trazendo ponderação, informação, buscando validação na inteligência artificial, por exemplo, daquilo que você está discutindo. Aí você vai limpando um pouco essa mesa de informação e vai deixando um tanto de coisa. E, na realidade, tudo é canal. No dia que alguém falar para mim que quem compra o imóvel não é uma pessoa,
eu vou dizer para você, precisa mudar. Aham. A questão, como você falou, que ela acompanhou esse comportamento da digitalização do marketing, né? Abriu-se um novo canal, né? Porque antigamente você não tinha esse lado do digital. Uhum. Então ele abriu-se um novo canal e novas oportunidades. Mas o legal do marketing imobiliário é que ele nunca deixou de ser, nunca deixou de trabalhar o marketing tradicional, né? Nunca. A gente sempre viu ponto de venda, decorado, o banner lá, o Eu achava que impresso, eu queria. televisão, rádio. Eu nunca deixei de ver isso, independente do digital, né? Pelo menos nas empresas mais Eu sérias. Né? achava que eu queria fazer arquitetura de tanto que eu gostava de ir em decorado. É mesmo. Porque você teve essa influência, né? De final de semana. Ó, pra quem não sabe, eu vou soltar um spoiler aqui. A Júlia é filha do Oswaldinho. A infância dela toda foi visitar decorado. Ela já me soltou Exatamente. isso daqui. Você falou que a gente não ia discutir pa- traumas aqui. O Traumas. passeio era o passeio do sábado. Era ver os clientes do meu pai. Exatamente Não, isso. Então, e é legal, olha como é engraçado, né? Porque você imagina o que isso provoca. Eu falei do decorado, a gente voltou no decorado, né? Sim. O decorado sempre foi uma ferramenta importante. Sim. Eu amava ir na Tokstok, É legal, sabe? né? Ver, tipo, os quartos, essas coisas. Mas é isso, é do decorado. É do decorado que vem tudo isso. Então, você imagina o poder disso na decisão. Você falou do offline, é engraçado, né? Vou dar um exemplo. A gente tem algumas construtoras aqui hoje que estão despontando. A gente pode falar? Fica à vontade, Oswaldinho. Então, vou começar pela Reflora, que é Bora. uma boa. Vou começar Essa com a Reflora. é a melhor do mercado. Então, a Reflora, na verdade, existe uma coisa mais ampla do que marketing, que é sucessão. Sim. Juliano tá aí. O Juliano é um cara que conseguiu, na verdade, tendo um pai de altíssima competência e credibilidade, ele foi um cara que conseguiu dar uma virada e dar um novo rumo para a incorporadora. Mas se você for parar para pensar, e a gente brincou e falou dos 4 P's do Dani Vax da Ambev, a escolha de um terreno hoje, da localização, eu diria que ela tá em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Muito. A Faz escolha da total localização do diferença. empreendimento. E aí, a partir desse momento, que você tem essa definição, você vai definir um projeto com base na massa crítica que você de clientes que têm a capacidade ou que têm a preferência de morar naquela região Uhum. e vale medir o índice de migração de regiões para região. Uhum. A gente cansou de viver de máximas equivocadas em dizer o cara da região leste não vive na região norte. Mentira, né? Já foi um pouco de verdade quando os bairros não tinham nada. Então, Os bairros são autossuficientes. aí você vivia onde sua grana permitia, ou você vivia por influência da tua infância, você morou toda a vida no bairro Sim. X, e aí você acaba buscando comprar um imóvel perto dos seus pais, Isso. enfim. É você cultural. Hoje, você já tem, na verdade, bairros... A gente cansa de se surpreender. A Júlia é uma pessoa que está muito mais ligada do que eu nisso. A gente cansa de se surpreender com coisas que acontecem nos bairros da Zona Sul. Sim. Você pega o eixo hoje. Por isso que é importante a gente que está lançando também ter um olhar de visão de eixo de desenvolvimento. Uhum. Porque você vende aquilo que você é, você trabalha com o self atual do que você tem e trabalha com o self ideal, projetando as coisas que você vai encontrar neste bairro no futuro próximo. E é legal, né, falar disso, porque a gente tá falando de um projeto de 5, 10, 15. É tipo É o muito, Arboville. muito, muito longo prazo, né? E O a gente, Arboville lá no... Aonde fica o Arboville? no Jardim das Indústrias. Não, é Não. bem mais O pra que lá. fica lá na beira da Dutra, sentido Jacareí, né? É, tipo, não tinha nada ali. Então, mas para pensar, né? Se você pega a Terra Simão, que é a incorporadora que é responsável por aquilo, quando ela lançou os prédios do Jardim Esplendor da vida ali, aquele monte, aquela... Sim. todo mundo achou que Que não ia virar. o cara é maluco. Aí o Aham. cara pegou o preço Era do meio do terreno, mato ali, né? Ele pegou o preço do terreno, a viabilidade econômica do terreno e transformou aquilo em filtros de produto que não existiam. Exato. Então, você tinha um produto com um ticket relativamente competitivo, alto, mas competitivo Sim, dentro do segmento, só que com um nível de empreendimento... Tem tudo nos e tinha prédios. absolutamente tudo. Sim, era um complexo. Era um complexo e continua vendendo. Hoje, se você vai no Arboville lá longe, já é um lugar legal de morar, Aham. com as inconveniências ainda que você tem de acesso. Sim. Mas hoje, a gente estava discutindo antes de entrar aqui, sobre a questão do novo bairro em São José dos Campos, que eu Aham. acho que é o grande
é o grande produto, Os olhos estão todos para lá. todos voltados para aquele produto. Sim. E a gente falou do estrangulamento que ele vai provocar, por Exato. exemplo, no Jardim Aquários. Vai provocar. E a gente, há 20 anos, discutia que a Urbanova ia colapsar no ano que vem. Exato. E já passaram 20 anos. E a Vai gente se continua arrumando falando. soluções para esses problemas, né? Oswaldo? Mas nenhuma grande solução de infraestrutura foi feita. Agora que a cidade você tem o anel viário quase que completo, e aí você tem hoje uma mudança estrutural que melhora um pouco esse temor que as pessoas têm de morar num lugar muito estrangulado, que não combina com o preceito de qualidade de vida que a cidade tem, não conversa com o posicionamento da cidade. Uhum. Vou caprichar agora aqui, ficar mais perto. Ele começa aqui, ó, daí ele vai fazendo assim, ó. Boa. É que daí depois ele que fica me olhando Oswaldo, feio. deixa eu te aproveitar então de perguntar. Na sua visão, né? Quais são os fatores que realmente determinam o sucesso de um lançamento imobiliário? Você me trouxe aqui. Primeiro, segundo, terceiro lugar, terreno. Localização do terreno. Localização. É porque a localização, ela enxerga o terreno. Por isso que eu brinquei. A técnica de drone É legal. é uma técnica que ela ilustra. Ela ilustra muito bem o que você quer dizer. Quer dizer, quando eu falo localização, é no sentido de você fazer voar na altura que você precise para ver o potencial daquela localização Sim, que transcende, que é terreno, sim, mas que é terreno, mas é mais do que terreno, é lugar. Para onde eu vou levar essas pessoas para morar. Legal. Como que esse lugar conversa com o estilo de vida das pessoas. Isso é uma coisa importante para a gente não ter preconceito. O segmento econômico ganhou força. Você pode perceber que a gente hoje não tem produto meia boca. Não. Parece uma coisa ou outra e tal, mas a gente não tem produto meia boca. O econômico, eu brinco. Já são bons Eu já primeiro pra nunca chamei caramba. de popular. Aham. Para mim, econômico, e agora já tem o econômico plus. Sim. Premium. Premium, plus premium. E aí você tem hoje o alto padrão que está chegando aqui. Sim. Está chegando aqui. Você tem hoje, na verdade, uns 10 prédios na cidade que você fala, é diferente. O uso do Breeze, do Light Design, Sim. de um Future com um acabamento mais robusto do ponto de vista de sofisticação. O da Montante que tá lançando agora. Eu fiz o meu último projeto de posicionamento aqui, foi para o produto da Montante, que ela estava comemorando 30 anos, e eu fui uma pessoa que incentivei que a Montante fizesse um produto que fosse mais icônico, até por conta da localização do terreno. No quesito de design e arquitetura? No de design, arquitetura e conteúdo. Que legal. E se passa hoje na entrada da cidade, o produto tem acesso à principal entrada, ele está na 152 da Dutra, que é a principal entrada da cidade, e quando você chega à noite, você vê aquele produto com um desenho de luz, é icônico, tanto que é muito engraçado, eu já não estou fazendo consultoria lá, e eles colocaram agora lá um luminoso da Montante lá em cima. Que legal, que legal. E estão fazendo de uma maneira tímida, mas de uma maneira consistente, um trabalho de posicionamento de marca da incorporadora. Quais são os outros atributos, além da localização, que você... Estudar gente. Eu acho que se você tiver o tempo se você tiver ao lado do seu cliente, a nossa especialidade e a inteligência artificial, eu acho que ela traz isso para a gente como possibilidade, um estudo mais depurado de como as pessoas vivem. Porque, por exemplo, se você curte a noite, a Zona Sul hoje, ela é rica. E isso não estava no teu radar. Então, entender um pouco das cidades, eu acho que é bem, eu volto a falar, a gente tem que fazer essa análise do todo. Ao mesmo tempo que você estuda o produto, por exemplo, é papel da agência hoje contribuir com o design de produto. O que significa isso? Você participar numa discussão onde você discute os features de produto com base no jeito das pessoas viverem. No estudo, pesquisa. No estudo, pesquisa. E quanto mais você pesquisar, legal, melhor. Então, acho que o design de produto ele entra como uma discussão. O design de serviços... Legal. Vou dar um exemplo. Esse dia eu fui num cliente e fui olhar uma planta. Ele conseguiu fazer uma integração entre área gourmet, espaço de jantar e o living em produto econômico. Que legal, produto hein? econômico. E tinha uma maquininha de lavar roupa que não cabia no decorado. Aham. Mas estava lá. Aham. Por quê? Porque tinha que ter. Sim.
o tanque ainda se adapta um pouco, você faz uma cubinha que você disfarça, que você coloca um tampo, Aham. você coloca nesse espaço gourmet de uma maneira um pouco mais harmoniosa, mas aquilo estava lá no meio. Certo. E eu lembro que eu falei, você não conhece o projeto do Omo, da lavanderia Omo? Ele falou, não. Entrou na internet, à tarde veio um representante, no dia seguinte ele Já instalou. instalou. Já deixou de ser uma necessidade. Aí as pessoas começaram a conhecer que eles tinham um cartão, que tinha um aplicativo, que ela reservava a hora, que ela deixava lavando, que ninguém mexia na roupa dela, que ela recebia o que tinha terminado o serviço do cartão e ela resolveu o problema dela Sim. de lavagem de roupa. Com 3 máquinas de lavar, um produto relativamente grande. Sim. Isso é design de serviço. Isso é Muito design legal. de serviço. Foi o que a Vitacom revolucionou, né? A partir do estudo de mercado deles ali em São Paulo, né? Então, a Vitacom, na verdade, ela trouxe acessibilidade para pessoas com produtos de 18 metros quadrados. Talvez tenha errado um pouco na mão na quantidade. Sim, total. Por quê? Porque ela vende ali para consumidor final, do ponto de vista de dar para o cara que mora na periferia uma oportunidade de morar perto de um Do metrô. trabalho, metrô. É o grande ponto de conexão da cidade de Sim, São Paulo com o sim. metrô. Ela trouxe isso, na minha opinião, ela trabalhou 2 nichos. O cliente começou a trabalhar com um ticket pequeno, porque 18 metros quadrados cabia no seu bolso, você Sim. comprava para morar. E ela fez uma forte Ação com investidores, né? ação com investidores e, na minha opinião, tem hora que é um pouco concorrente do investidor, porque ainda tem estoque. Sim, total. Por quê? Porque... E eu vejo gente aqui falando de fazer um produto exatamente com a mesma característica. Eu falo, Sim. só falta ter o metrô. É. Né? O que eu achei legal, até eu vi um podcast do próprio CEO falando, é que ele queria... Ele levava 1h40 na mobilidade maravilhosa, De que é o São trânsito Paulo. de São Paulo ali, de carro. E, cara, para ir pro trabalho, ele falou, cara, poderia morar aqui com um custo mais acessível, né? Perto do meu trabalho. E aí foi onde ele teve o start aí de começar a trabalhar essas unidades em locais nobres, Uhum. com um custo desse tamanho, né? É, Achei bem legal. E foi a partir do estudo de uma viabilidade e de uma dor também, né? sem dúvida. Eu acho que ele é um cara, um visionário. Sim, sim. É um visionário, é um cara que conseguiu criar uma categoria de produto. É uma categoria de produto. Criou uma categoria de produto. E tem espaço, é aí que a gente percebe que tem espaço para todo mundo. O que não dá é você simplesmente pegar uma fórmula de sucesso, uma cidade com as características de São Paulo e achar que você consegue reproduzir na integralidade da estratégia. Sim. Acho que tem coisas admiráveis para você observar, aprender e aplicar, mas não necessariamente você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá pra copiar, né? Tem que ter das características da cidade, Aham. né? E entre produto, Pode continuar? Ah, que susto, estava falando comigo. Entre produto, localização, marca e comunicação, onde você acha que as empresas mais erram na priorização? Eu acho que produto. Por quê? Você falou, repete para mim, por favor. Produto, localização, marca e comunicação. Olha, eu penso que em produto. Continuo com o produto. Lógico que as empresas que têm... Vou dar um exemplo. Aqui em São José, eu encontrei com o Denis da RDC. Uhum. E se o Denis falasse assim para mim, eu tenho X dinheiros para comprar aquele terreno, X dinheiro para fazer uma campanha institucional, eu ia falar para o cara, compra o terreno. Terreno. Sempre voltando na localização como prioridade. Todo mundo que ele quer conversar, passa ali. Aquele terreno é um terreno que é o nobre do nobre. Aham. À medida que você adquire o terreno e você faz um produto, veja, tudo tem que conversar. Sim. Eles fizeram um projeto com o KV lá, o Colesberry Vanucci, que é um escritório de arquitetura do Rio, e fizeram um projeto irado. Fizeram um produto com uma metragem de você ter, sim, um produto de alto padrão no mercado. Uhum. O de 500 metros? É esse? De 300 metros. Caramba. 300 Aonde metros é? Eu não quadrados. sei É ao lado do Shopping Colinas. Sim. Ah, Ao lado tá. da MV Tudo, que também Sim. está lá. Sim. Eu te pergunto, do ponto de vista de percepção de marca, como que essas empresas ficaram a partir da aquisição daqueles terrenos? Sim. Passaram de ano. É uma percepção muito diferente. A gente tem percepções objetivas, mercadológicas, né? Porque a gente vive disso, Sim. dessa observação. O cliente vive de impressão. Aham.
Você acha que quem constrói um produto com um escritório de primeira linha naquele lugar, o que você tem de percepção? Top. Sim. Cliente que tem um valor. E, no entanto, as incorporadoras, eu tinha começado elogiando a Reflora, mas a gente podia colocar a MVTUS nesse sentido, Sim. podia colocar a RDC nesse sentido, ela deu um salto. O Marquinhos Vituso, que eu também não conheço, gostaria de conhecê-lo, ele me parece um cara muito ousado, gosto muito do jeito que ele faz as coisas. Ele é um cara que já há mais tempo ele já percebeu isso. E aí você percebe quanto ele investiu lá atrás em fachada. Uhum. Ele adotou como marca registrada, além de toda a qualidade que o produto dele tem, ele adotou um produto que era bonito. É uma assinatura, né? Acaba sendo uma assinatura. Virou né? uma assinatura. Aham. O que bota a régua do cara lá em cima. Sim. Porque, por exemplo, se você entrar num prédio dele e o prédio não entregar a mesma coisa do ponto de vista de percepção que ele te vendeu na fachada, Sim. ele anda 2 casinhas para trás. Sim. Mas o que eu percebo até que ele, obviamente, que ele é uma incorporadora que cuida. E recentemente eu descobri que ele é arquiteto. Que legal. Aí eu falei, caramba, tem a ver, né? Porque o cara que é arquiteto, ele pensa as coisas muito mais do ponto de vista de projeto, do ponto de vista das pessoas e do ponto de vista do urbanismo, né? De como que o produto conversa com a cidade, né? Eu acho que Campinas faz isso com muita maestria, Ribeirão Preto faz isso com muita maestria. Ribeirão Preto fez terrenos parecidos com o nosso Aquários. Ribeirão Preto fez terrenos também parecidos com o nosso É Aquários. muito bem desenvolvido essas cidades, né? Totalmente planejado. Sim, E aí é cara... Você sabe que é muito louco isso, né? Eu já participei de lançamento de terrenos muito populares, onde nós tivemos 2 momentos de venda. O sucesso de venda por conta das pessoas realizarem o sonho de comprar o terreno. E depois que as casas começavam a ser construídas, essas casas começavam a ser construídas num padrão um pouco acima. Uhum. Muita gente desistia de comprar porque não se sentia à vontade, que o cara tinha a projeção de fazer um negócio meia boca lá. Aí o que ele fazia? Vendia o terreno valorizado, ia buscar outro terreno mais longe, fazia dinheiro com esse terreno e muitas vezes construía uma casa melhor. Mas só que você fazia o quê? Você pegava esse empreendimento e elevava esse empreendimento. A minha experiência em Campinas, que eu tinha começado a contar para vocês, a minha experiência de Campinas, a gente tinha um produto numa região chamada Campo Grande, que ela tinha um volume limitado de clientes potenciais para comprar. A gente fez um estudo profundo. O tamanho de público era pequeno. A gente fez um estudo de demanda caracterizada e a gente chegou em 495 clientes para um lançamento de 1.881 terrenos. Caramba, Zó. Então a gente tinha muita dele. À medida que as coisas foram acontecendo, o que eu falei das cidades, de repente, a frente do loteamento são 3 quilômetros. Surgiram Nossa. 3 estações do BRT. Nossa. Já mudou. Aí eles começaram a fazer infraestrutura de primeira. O caminhão pode entrar em qualquer rua. Urbanismo de pavimentação, tudo de primeira linha. Legal. O produto foi tendo valor. Trabalhar os parques que eles tinham. Então, hoje, quando o cliente... A gente chegou a fazer lá, para você ter uma ideia, o terreno decorado. Que legal. E era muito engraçado, porque lá Essa era um lote... Eu nunca vi. Decorado. Não, a gente fez de brincadeira e funcionou. A gente tinha um concorrente muito forte que tinha um terreno de meio lote, 125 metros quadrados. Uhum. O cara muitas vezes compra 2 terrenos e faz 2 casinhas geminadas e Sim. tal. O cara, mas era 1.200. O que a gente fez? A gente fez um gramado de 250 metros quadrados e a gente fez um negócio de 125 metros quadrados do lado. E esse terreno era bonito, tinha uma árvore bonita, ficou uma árvore e um terreno. Mas dava pra Mas ter percepção, visualizou. dava pra Falava ter o seguinte, percepção do tamanho. Olha o tamanho que é um, o tamanho que é outro. Porque quando tá só no mato, você não vê nada. Quando o cara gastou pra fazer aquilo? Um gramado. Um gramado de 250 metros quadrados. E o corretor ia lá e tinha conversa. Ó, você quer Não, e a saber pessoa diferença? visualiza. Puta, legal Visualiza. demais, cara. E isso era uma estratégia de quê? Ô, Gini, vou dizer uma coisa pra você. Você tá com a galera jovem mexendo com o assunto de gente grande, que é o sonho da casa própria. Sim, sim. Se você parar para pensar e estimular o seu time a pensar no que de fato você está fazendo, você está ajudando o empreendedor
não só contribuindo para o business dele, que é uma coisa que é nosso compromisso. Sim, O sim. cara precisa ir bem, precisa vender, precisa rentabilizar, etc. Mas você está contribuindo com perfil de cliente que ele realiza sonho das pessoas. Cara, isso é muito legal. Eu entreguei para Pacaembu Construtora o maior empreendimento econômico do Brasil. 6.491 casas. Eles fazem uma entrega de 30 tendas de 10 por 10. Caramba. A infraestrutura que eles colocam para entregar metade num sábado, metade num domingo. Se você quiser participar, você tem que levar um lençol, porque você vai ficar desidratado de, De tanto chorar. de ver a Que realidade legal, das cara. pessoas nisso. Tanto que todos os colaboradores da Pacaembu, eles saem de São Paulo numa caravana voluntária para ajudar No evento. na infraestrutura de entrega dessas Que chaves. legal. Legal. E do ponto de vista de endomarketing, Que legal. o que isso proporciona para aquelas pessoas do ponto de vista de engajamento com a empresa, né? Já Sim. que vocês gostam de endomarketing, isso tem Sim, sim. dentro do mercado imobiliário. Sim, total. Eu vou lá, o mercado imobiliário tem isotônico. Sim. O plantão não, a obra deles tem isotônico. Sim. A obra deles tem dormitório. A obra deles tem shoppingzinho de supermercadinho Aqueles markets de prédio. dentro da obra dos caras. Legal pra Para caramba. gerar qualidade para quem trabalha na empresa. Legal pra caramba. E aí as pessoas falam, acontece o quê? A mágica, tudo dá certo, tudo tem sucesso, tudo vende. Enfim. Tem produto, localização, marca e comunicação. Onde que as empresas mais erram? E aí ele trouxe a questão do produto barra localização, né? Se você não tem um produto barra localização muito bem feito, consequentemente, a tua marca e a tua comunicação, ela não vai ser tão Não boa. vai Lá, ser boa. Porque, na verdade, isso. o que as pessoas compram? Verdade. Eu costumo falar que todo mundo está falando, o hit do momento é falar de posicionamento, de Sim, propósito, é bonito, manifesto, todo mundo faz. Viver isso na prática é que eu acho difícil, Aham. entendeu? Então você vê, na verdade, imagina se eu entrego, na verdade, um banco de personas para o meu cliente, para ele definir projeto, com todas as preferências e os aspiracionais dessas pessoas. E ele cria um produto que não conversa com esse tipo de coisa. Produto, é lógico que você pega uma cidade de São José, ela está numa bolha. Esta verdade é menos verdade no caso de São José. Sim. Por quê? Porque é inexplicável. Como tem uma per capita de renda muito mais alta do que a Sim. maioria das cidades do Brasil, a gente tem mania de dizer aqui que tudo acaba vendendo. E, em alguma medida, tudo acaba vendendo. Só que no momento que você tem competição, o cliente, ele mudou. O que mais mudou nesses anos todos? O cliente. Sim. O cliente passou a ficar mais exigente e, além de ele ter ficado mais exigente, ele tem mais canal para exercitar essa exigência deles. Sim. Esse é o desafio, por exemplo, do social. Uhum. De você, quanto eu dou informação e quanto eu sou inconveniente. Sim. Porque o cliente quer a informação, mas ele quer a informação a partir do empoderamento dele. Eu quero saber. Você precisa disponibilizar o conteúdo nos lugares que esse cliente está habitando, seja no ambiente digital ou seja no ambiente real. Você precisa disponibilizar isso, mas obviamente que você tem que deixar o direito do cara. Você não consegue trocar uma roupa. Tem que fazer um cadastro. Sim. Sim. É um negócio insano. Você não consegue falar, você fala de uma marca. É o dado, né, Oswaldo? Então, mas no final Você da acaba história... sendo inconveniente. Então, mas no final da história, se a gente faz uma pesquisa pobre Sim. com o nosso universo de relacionamento, o que as pessoas falam pra gente? Sim. Eu, na verdade, quando alguém me questiona que eu tô meio dinossauro, eu falo, tô dinossauro, mas pergunta pros seus amigos. Sim. Você quer receber toda hora as coisas? Não quero receber. Qual é a medida de eu receber as coisas? Enfim. E agora, para cutucar mesmo, qual é o maior erro que você vê as incorporadoras cometendo hoje?
Eu acho que copiar o sucesso alheio, O que funciona para um, talvez não. revestido de pesquisa de tendência. Muito bom. Isso em todos os âmbitos, né? Arquitetura, marca, produto, tudo. Os filtros. Porque no final da história. É o lance da quadra de beach tênis que você falou, né? Se você Tem, não ó, considerar vou contar. Tem no prédio da minha mãe tipo um bowl de skate. De verdade. Nunca ninguém usou. Eu, assim, Intacto. há muito tempo atrás, quando a moda era andar de skate, ia muita gente lá. Hoje em dia, não vai ninguém. O Ideale foi lançado aqui. Sabe o Ideale ali? É o Ideale o nome daquele prédio que você tem ali na Vila Ema, na descida? Não sei. São 6 torres de alto Eu padrão. sei qual que é que você tá falando, eu não lembro 6 o nome torres de deles. alto padrão. Eu sei qual é. Eu lembro como se fosse hoje. Eles anunciaram isso há 10 ou O 15 Gran anos Clube. atrás. Gran Clube Gran Vila Clube Ema. Gran Vila Clube. Ema, é isso. Ele foi lançado com 111 itens de lazer. Caramba, é muita coisa. E tem um monte de coisa. Vou dar um exemplo. Se você falasse de coworking em 2021, era uma coisa. Agora, Você em falar de 2012, coworking em 2025, 26, já é outra coisa. Sim, sim. Você ia fazer um Maracanã de Aham, coworking em aham. 2021 e agora você vai fazer um negócio mais modesto. Sim. E ainda assim, ainda é duvidoso se as pessoas estão utilizando. E eu acho que isso, voltando um pouquinho da tua pergunta, eu acho que existe muita pesquisa do que meu vizinho está fazendo. Uhum. Eu acho que isso é um risco, porque o lugar que você está fazendo. Eu vejo, por exemplo, como estratégia de lançamento, embora o erro seja do produto, muita centralização só na comunicação do produto. Eu acho que a gente precisa vender mais coisa. Que nem a gente só brincando aqui de conversa, a gente falou, pô, vamos vender a cidade. O entorno, o estilo de vida, as coisas que tem que fazer em volta. A área de vendas entrega para mim que eu estou tendo visita, eu estou tendo conversão de pessoas de outras cidades. Ou significa que o meu conteúdo pode vender a cidade. Uhum, Aquele conteúdo que eventualmente para nós ele é relativamente óbvio. uhum. A gente já tem de valor percebido, mas não, a gente coloca algum conteúdo, já que você consegue tanta segmentação. Aliás, essa é outra palavra de ordem, a microsegmentação, né? Sim. A hiper. Com tanto dado que a gente tem disponível hoje, é possível, né? É possível e se você conseguir. O problema é o cara que vem de uma geração que eu vim sofre um pouco. Porque você pega hoje o projeto, a plataforma de criação da inteligência artificial é muito artificial. Sim, sim. Você olha para aquilo, você fala, meu, não parece real, não parece vida real. Você fala, mas imita, você percebe. Não, é diferente. Entendeu? Então, acho que no digital que você tem que ter instantaneidade. Também questiono, mas as pessoas falam que precisa ter instantaneidade, que você precisa aproveitar as oportunidades com mais velocidade. Aí, ok. Mas do ponto de vista de relacionamento com o cliente, gente conversando com gente. Enfim. E partindo do ponto do erro das incorporadoras, você já viu algum projeto que você via que falava que era bom e não rolou? Não deu certo? Então, eu já vi vários projetos que não deram certo por N fatores, né? Eu vou dar um exemplo. Eu já vi lançamentos preocupados com o investidor e cometeram um erro de, embora o aspiracional do cliente seja um aspiracional que estava um pouco acima do ponto de vista de desejo de produto, eu vi muita gente lançar um produto voltado e pensando em rentabilidade em custo. Certo. Para que o cara compra para investir? Você tem dois tipos de investidores. O investidor moderno, que precisa investir na incorporação para fazer lucro com preço de fabricação versus preço de venda. E você tem o investidor patrimonial, que uma cidade como São José dos Campos tem. O cara não tem jeito, ele tem uma grana. Campinas tem muito, São José tem muito. O cara tem uma grana, ele tem conhecimento, ele tem uma segunda geração, um filho, não sei o que está super antenado a banco de investimento, outras modalidades, Bitcoin e tudo mais. E o cara fala, ok, eu vou pegar o meu dinheiro e vou botar nessas modalidades 70%, mas 30% eu vou botar em imóvel. Aquela onda de imóvel, eu atendi a Brainc muito tempo, a gente fez campanha voltada dessa questão do imóvel como uma moeda
ainda com aquele slogan de moeda forte, verdadeiramente, ele é um produto de investimento muito seguro, mas você tem essas duas promessas. Eu já vi gente que fez um produto muito voltado ao investidor, vendeu. Onde que o investidor vai fazer dinheiro? Na valorização. Aham. E tem várias Etapas. variáveis, muitas delas incontroláveis, mas vai ter. E outra é na locação. Sim. Só que aí eu ponho um produto de 2 dormitórios peladinho aqui, e eu ponho ao lado um produto de 2 dormitórios que ouviu o cliente, Uhum. que tem os atributos que o cliente está. Quem vai alugar mais rápido? Eu vi o Uou. Aí cliente. você fica com o seu imóvel, que se você pegou para alocar, Uma rentabilidade. empacado. Sim. E se você faz a conta da rentabilidade hoje do imóvel, ela é interessante, porque o tempo que você tem de imóvel vazio, ele computa na Ele tua custa, rentabilidade. né? Ele custa, ele Sim. tá vazio, mas ele Ainda tá mais com a custando. Selic na altura que tá. Então, nesse sentido, ele precisa alocar. Sim. Então, muitas vezes eu falo, o cara lançou para investidor, falei, e agora tá todo mundo, é o que a gente pensou, puta, agora tá todo mundo comprando para maré. investir, a maré, aí o cara lança. E muitas vezes sobra produto, todo mundo perde. Você acha que eles cometem esse erro, mesmo imaginando que o negócio vai virar ou vai vender em 5 anos? Você acha que ainda eles são muito imediatistas? Eu penso, Comete esse erro? eu gosto de dizer que mercado imobiliário é mercado para adulto. Entendi. Em que sentido? Construtora que não tem saúde, construtora que vende almoço para comprar janta, vai ter dificuldade disso. Muito bem respondido. Vai ter dificuldade. Porque ela tem que esperar. Sim. Óbvio que se você esperar, a cidade muda. Eu tenho amigos que ainda vivem de construir na Urbanova. Eu tenho um amigo eu tenho um amigo que ele emprestava dinheiro a juros. Aham. E teve um momento que ele teve que parar com o negócio dele que estava crescendo demais, e ele recebeu em terreno do Urbanova, Aham. quando ele não queria receber Sim. no terreno do Urbanova. E passado 20 anos, ele mudou de patamar de vida. Ele passou a ser um incorporador de casas de alto padrão, e ele faz todo semestre 6 casas. Legal. Então, esse cara viveu. E hoje ele vende casas com uma rentabilidade num bairro que ninguém queria ir. Uma coisa que me chamou muita atenção da Reflora, né? Conversando com o Juliano, ele não depende da venda do imóvel para começar uma obra, né? Ele já tem o próprio capital para poder construir, independente do lançamento do projeto. Eu acho isso muito legal. Eu falei, caramba. Essa que eu te falei de que não é que não é brinquedo. Sim, sim. Porque você não vai entrar num jogo desse com a dependência de comercializar. E o cara fala que não, mas é mais um erro. Sim. Dentro do que a gente tá falando. O cara vai falar pra você que não. Aham. Mas você percebe. Você percebe o cara que tá entrando. Lógico, existem produtos que são muito assertivos. Quanto mais o cara estudar, Sim. Mais assertivo ele vai ser. mais ele melhora a chance dele de ir para um jogo de risco. Aham. Não é que não dá pro cara fazer. Eu tenho exemplos de clientes de incorporadores de pequenos porte que eu lancei em São Paulo que estão jogando o jogo. Aham. Vale a pena observar a Rev 3 como benchmark aí pro próprio Reflora, como Mamute, que são incorporadoras pequenas, mas que têm um cuidado com o produto elevado. Outra coisa que acontece muito com a Reflora que eu percebo, o que era um empreendimento de econômico, e era chamado de popular, capitaneado por uma das maiores incorporadoras do país, que era a MRV. MRV. Mudou o jogo caixote. também, né? Não, era um caixote. Sim. Aí a gente descobriu que o consumidor do 2 dormitórios queria um caixote com varanda. Aí a gente descobriu, porque alguém fez, ele queria um caixote com varanda Gourmet. e suíte. Uhum. Essa é a ordem, inclusive. Esta é a ordem, inclusive. Eu vou me jogando na cadeira, né? Vou ficando à vontade, a conversa vai fluindo, eu vou me jogando na cadeira aqui, acabando com a técnica. Mas aí a varanda, a suíte. Essa é a ordem, pode olhar. Que legal. Era varanda, suíte, agora é varanda gourmet. Nossa, que era na sacada. Eu sempre cito esse exemplo. Minha sogra, ela mora aqui no Vila Lema e tem um prédio que tem uma varandinha gourmet, mas ela é muito pequena. Aham.
E quase todo final de semana que eu vou visitar, ela tem um cara fazendo um churrasco na varanda do gourmet dele. A churrasqueira, ele, o amigo dele, que deve ser sempre o mesmo, que coloca a cadeira, 2 pernas da cadeira para a varanda e 2 pernas da cadeira para a sala. Porque não dá para Não colocar. cabe. Não dá para colocar Não A cabe cadeira 2 inteira. a pessoas. cadeira, mas os 2 caras lá Ah. dentro não vai dar. E o cara faz churrasco na varanda gourmet dele o tempo inteiro. Esse produto que eu falei para vocês, que é um produto lançado por um cara que está instalado, dá para prospectar, só subir um andar, que é o Fabrício da Macro. Macro Engenharia. O Fabrício lançou um produto no Jardim Ismênia que tem uma varanda gourmet. E o cara, a arquiteta foi tão bem sacada que ela fez a varanda gourmet. E aí ela pensou, o que ela colou na varanda gourmet? Ela colou a parte de sala de jantar. Já botou uma bancada. Sala de jantar. Então, ela toma o café onde? Na varanda gourmet. Ela almoça onde? Na varanda gourmet. Ela recebe os amigos na varanda gourmet. E aqui ela botou o living. Então, aqui tem um sofá e aqui tem uma televisão. Gênio. Mas o cara fez uma planta super inteligente. Então, Muito ele bom. já integrou no produto econômico O que era extra. Era premium, né? Na verdade. aspiracional. E só para encerrar, e tem uma outra movimentação interessante. Isso que eu estou falando do econômico, vale para o alto padrão. Sim. As pessoas, eu sou de um tempo que as pessoas queriam ter um apartamento bacana com varanda. Aí elas passaram a querer ter um produto bom com varandão. Nossa. Aí eles passaram a querer ter um produto bom com integração no living. Aí eles lançaram 4 dormitórios para destruir o quarto E virar e uma fazer sala do quarto gigante. o living ampliado. E o living ampliado precisa ser integrado por esta varanda. E aí eles fizeram o quê? Todos eles fecharam a varanda com vidro. Integraram a varanda. Aí eles pediram para as prefeituras mudarem legislações várias vezes para que você pudesse alinhar O piso. o piso, vou mexer aqui para eu poder falar, o piso da varanda com o piso do living. Aí o que você passou a ter? Um livingzão. Integrou tudo? E você não tem mais varanda? Não. Mas seu sonho era ter varanda. E é uma transformação do mercado gigantesca. Então você, antigamente, que você ia vender como atributo da sua campanha, vista da varanda. É isso. Agora você vai vender Vista o quê? do living. Living. Living com tudo integrado. E é uma mudança. Muito bom. Quem editou essa regra? O cliente O próprio consumidor. editou essa regra. E Próprio quem não teve consumidor. sensibilidade de acompanhar. Aí o que aconteceu? A MRV hoje vai num produto MRV. É. Já mudou. Sim. Mesmo em grandes escalas que ela produz. Já tem suíte, já já tem tem- varanda, já já tem tem área tudo. gourmet, Já tem tudo. Porque já tem integração. As pequenas em cada cidade foram fazendo o quê? Comendo um pedacinho Sim. da MRV. E hoje ela voltou pro jogo. Muito legal. Oswaldo, pra gente ir indo pro encerramento, queria que você desse a dica de ouro. A dica de ouro desse tanto de experiência que você tem. Quando que o sucesso de um lançamento começa? Pô, vou voltar pro lugar. Bora lá. Quando a gente primeiro eu acho quando o empreendedor entende que ele não é o único protagonista no sucesso daquele empreendimento. Certo? Eu acho que se eu pudesse escolher, não é assim que funciona, mas se eu pudesse escolher os clientes para trabalhar no mercado imobiliário, eu ia escolher clientes que tivessem essa característica muito estruturada e entender que existe um monte de outras pessoas que estão fora da engenharia, fora do cálculo, fora do custo e podem ajudar a melhorar a chance de sucesso de um produto. Nós da comunicação, se a gente abrir a nossa cabeça no sentido de não ficar exclusivamente com a comunicação e ficar num estudo de perfil de público, e você puder fazer um mergulho cada vez mais profundo no universo dessas pessoas, acho que isso é uma coisa que é importante. Então, para concluir, eu acho que as pessoas têm que entender que o projeto hoje mudou. Uhum. O projeto hoje mudou, que as pessoas vivem contextualizadas num lugar. Uhum. Me agrada demais a arquitetura dentro desse processo, porque a arquitetura ela opera, ela se desenvolve pensando em duas coisas, nas pessoas em primeiro lugar
Em segundo lugar, no lugar que as pessoas vão morar e como elas vão se comportar nesses lugares. Certo. O pet tem lugar dentro hoje dos empreendimentos, Uhum. né? Então, isso é uma mudança. E o pet era um problema. Sim. Ter pet dentro apartamento. do apartamento era um problema e hoje Sim. ele não Agora é um tem problema. até os pet shopzinhos dentro. Então, o sucesso é você ter um senso de observação que transcenda o produto Aham. e que gaste, sim, literalmente gaste não é uma palavra boa, mas que dedique a palavra tempo em observar como as pessoas querem viver. Pensar na cidade não no que ela é só hoje. Acho que pensar na cidade o que ela é hoje, ela te orienta para um monte de coisa. Mas pensar no potencial dessa cidade para amanhã. Uhum. Hoje, por exemplo, a mobilidade é o nosso ponto de atenção dentro do mercado imobiliário. Sim. Hoje, você imagina, a Vila Ema, ali onde tem o empreendimento da Patriere, por exemplo, você tem 4 empreendimentos numa rua muito estreita que tem uma grande igreja. Sim. Como é que você passa lá? Eu vivo empacado naquela rua. Uhum. Caminhão de lixo, esquece. Vai No acompanhar, Aquários também. vai ficar seguindo. Você fica atrás do o caminhão caminhão de para lixo. sempre. Sim. Então, acho que a gente precisa dar contribuições urbanísticas para o nosso cliente. Fazer esse grande brainstorm com ele, gastar tempo conversando sobre o empreendimento dentro de um contexto urbanístico. Sim. Porque no final da história, isto pode gerar percepção de valor para um bom marketing, para um bom posicionamento de uma incorporadora. Pode, acho que... Mas só vale se for verdadeiro. Legal. Eu já vi produtos que adotou a arquitetura de fachada como grande atributo E não entregou. e não entregou porque na hora que as pessoas vão viver, a planta não era uma planta ideal. Uhum. A Encol, que foi uma incorporadora importante do Brasil, que faliu, a Encol, para democratizar o 4 dormitórios, ela inventou o imóvel compacto, Uhum. onde ela afirmava, ela fazia empreendimentos de 4 dormitórios em plantas até de 75 metros quadrados. Caramba. Nossa. Mas ela dizia o seguinte, que você, moleque, filho, você queria ter um canto mais para você deitar e dormir. Aham. Então, o quarto cabia o quê? Um beliche. Aham. Mas ela vendia esse posicionamento, que hoje em dia é que o jovem, hoje em dia não quer... Ela vendia, né? Não era um estudo que ela fez a partir do que o cliente dela queria. Mas no tempo, exatamente. Só que no tempo que não existia opção, Aham. meio que por um período você Você surfava contava uma numa onda. narrativa. Você criava, exatamente, Você você criava criava, uma né? narrativa e muitas vezes tinha até sucesso. Mas no final da história, hoje em dia, com o nível de informação, se você não tiver com o seu ouvido, Tem que estar muito muito próximo da atento, verdade, né? você tem que trazer. Por isso que eu falei do negócio da Sim, house. Você vem sim. de fora, você vai chegar hoje lá, qual que é a expectativa, Sim. penso eu, que um cara que está contratando uma nova agência, ele quer um jeito diferente de olhar para o negócio dele. É isso. Porque se você for lá fazer as mesmas coisas, se você fosse subserviente em 100% da estratégia do cliente, o cliente está lá lutando para fazer o melhor dele. Sim. Eu acho que a gente tem que ter Melhor essa... produto. Tá pensando na organização, na Tá estratégia? pensando. E nós? O que a É gente isso. entrega de contribuição? E Ótimo. isso acaba sendo uma plataforma de orientação muito grande para as pessoas que trabalham com a gente. Legal. Né? Porque para pensar, você pede para um jovem hoje, que é a característica que você vai encontrar no social, vai encontrar jovem, Sim. que são pessoas que ainda não tiveram a experiência de comprar um imóvel, Sim. a maioria delas. Aham. Então elas não têm nem essa experimentação pessoal, eles não têm. Exato. Agora, na hora que você foca nas pessoas, human first, sempre. Sempre. Em tudo, né? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento, mas o mercado imobiliário te traz... É muito legal você ver... Eu tenho, na verdade, eu passo na cidade, eu vejo vários empreendimentos que eu lancei. Que legal. E alguns empreendimentos que você pessoalmente se orgulha. Por quê? Porque você sabe que você deu uma contribuição que transcendeu muito a questão da comunicação. Sim. É o nosso core, é a nossa entrega principal, mas eu costumo dizer que a das coisas importantes, a comunicação, ela é a menos importante. Das coisas importantes, ela acaba se tornando a menos importante. Que Quer legal. dizer, se você quer um sucesso de um lançamento imobiliário. Muito legal. Posso encerrar aqui? Pode encerrar que o Carlinhos já tá... Calma aí, Carlinhos. A gente já vai encerrar. Mas aqui, só para aprendizado.
Lançamento, o período de um lançamento, ele tem receita de bolo? Ele tem rito. Aham. Eu acho que tem rito. Eu acho que você tem que ter um período de represamento. Você deve fazer, que o ambiente digital te dá a possibilidade de dar informação privilegiada. Depende muito da abordagem. Eu acho que você tem que dar. Você pode explorar um senso de exclusividade para as pessoas, o senso de estar recebendo informação primeiro, criar um canal de mão dupla, onde as pessoas realmente consigam se relacionar com você. E ali você também já mede um pouco o nível de relação Interesse. que ela quer, de interesse, e aí te torna mais assertivo e menos invasivo. Acho que então essa questão do represamento, acho que é importante, se o cliente cumprir esse rito. Isto ajuda a colocar a força de vendas no jogo. Eu volto a te falar, você tem força de vendas que é comprometida até a página 3, parágrafo 5. Aham. Por quê? Porque todo empreendimento vende alguma coisa. Sim. Todo empreendimento vende 30%. Uma cidade como a nossa, 30%, 40% vai vender. O que a imobiliária quer fazer? 30%, 40%. Se você pega um lançamento imobiliário, você tem uma imobiliária, você pega um lançamento de 100 unidades, você é exclusivo, e se você vende 40%, vende 40 unidades, é um caminhão de dinheiro. O que acontece? Você perde um pouco o punch, sai para gastar o dinheiro um pouco, perde um pouco o punch, corre atrás de outro que esteja Pra lançar. lançar e deixa o cara Com o estoque com o dele lá. bode, o estoque, que às vezes é um bode, dependendo Que ainda do... tem 60% ainda pra vender de VGV. Então, acho que isso é um problema. Então, tem que ter rito. O cliente tem uma tendência a aviltar o rito. Aham. Por quê? Porque ele vai na onda da equipe de vendas, ele tem pressa, ele se enrolou para aprovar o projeto, um caminhão, comunique, vai para a prefeitura, volta, comunique, que ele se enrolou, então o negócio estava previsto, o negócio não tem jeito para mim, se eu fico longe eu bato, se eu fico perto eu não falo, entendeu? Então, mas se você tem como é que se diz, se você não respeita o rito de fazer o represamento, fazer o breve lançamento, e aí você coloca os eventos de ativação para valer. E aí a gente já tá falando de visitação, de decorado, ou ainda não? Acho que é breve lançamento. Breve lançamento. Já fiz vários lançamentos de breve lançamento que o decorado estava prontinho E lá você dentro, não soltou. trancado. Porque eu acho que ele não é cereja do pouco bolo. importante. Exatamente, ele é muito importante. Então, Tem que aí gerar o desejo. você leva o lançamento do breve, para que você leva? Para os seus leads potenciais. Aham. Porque esse pré bem feito te dá uma possibilidade de ter uma geração de leads cadastrados, Sim, né? Conhecimento de produto, sim. você amplia é a conversinha do funil. Sim, sim. Que as pessoas não... Nada de novo, nada né? de novo. Mas o funilzinho lá, você tem que colocar gente para conhecer seu produto e ali você vai ter um percentual de interessados que você busca trabalhar depois para ter conversão. É um beabá que você faz no digital? Não, você faz no todo. Sim, no todo. Porque o que vai impulsionar hoje, por exemplo, o digital? Só o digital? Não. Os eventos, a presença de marca que você vai dar para o lançamento. Por exemplo, uma placa. Tem gente que... Eu já fiz várias estratégias que eu chamo de breca varejo. Já fiz estratégias, por exemplo, Não compre nada hoje. Mas que pode ser não compre nada hoje, com a Silvia Design lá, aquela mulher, mas que pode ser, na verdade, uma placa elegante dizendo que você vai lançar um empreendimento naquele lugar. Muito bom. Bacana. Já gera antecipação você da já mesma gera forma. antecipação com um canal onde você disponibiliza informação. Sim. A mídia outdoor, ela tem um poder... A mídia de massa hoje ela tem um poder de te dar conhecimento. As pessoas ficam falando do produto. Sim. A gente deixou de ser, um país de mídia de 50% de TV para 25%, mas 25% é muito. Sim, é muita gente. Ainda é muita gente. Então, se você quer impulsionar o seu canal digital e gerar conhecimento para o seu produto, você encontra nas mídias, por exemplo, offline, principalmente na mídia outdoor, a possibilidade de estar divulgando. Mas voltando um pouco da fórmula, tem essa fórmula de represamento, breve lançamento e a sustentação. Legal. Quanto mais se faz de maneira assertiva essas 3 primeiras etapas, menos você sofre na última etapa. Sim. E o capítulo endo é uma coisa super importante. Porque nesta primeira fase, se você faz um projeto para vender a parte para o cliente, inclusive,
faz um projeto de você dar visão ampliada para o corretor, o corretor, coitado, ele não tem visão. Eu acho um absurdo você ter o corretor fechador. Sim. Todo mundo tem que fechar, todo mundo Sim. tem que ter capacidade de fechar uma venda. Agora, você só vai capacitar essas pessoas se você se dedicar em dar informação para essas pessoas. E pode seguir o mesmo caminho, né? Pode. Antecipação, breve lançamento, e lançamento. Lançamento e sustentação. Que é um, Aulas. que é Muito um legal. que é um beabá. Muito legal. Super à disposição de vocês para ficar conversando, sabe? Horas e horas. Horas sobre isso. Intermináveis. Porque É gostoso demais. porque isso que eu acho que responde porque que eu não saí. É isso. Porque eu Muito bom. não se trata de comunicação de lançamento. Se trata de construir sonho, de contribuir para o desenvolvimento de uma cidade. Depende do jeito que você quer olhar para as É coisas. perene, né? É o que você falou. Já inaugurei um monte já lancei um monte de produtos, passo na frente. Eu e já vejo as coisas lancei, cara, acontecerem. é uma coisa tão... Eu lancei Nova Michigan há 30 anos Bairros atrás. inteiros. Bairros há 30 anos atrás, cara. É um negócio... Aí você vê a cidade satisfatório. transformada. Não, mas numa cidade como a nossa... É, satisfatório. Agora, bota um prédio fuleiro numa avenida bacana... Eu vou falar mal também, não, Vou Oswaldinho? falar, vou arregaçar, pô. Vou falar, meu... É isso, gente. É isso. Obrigada por ter participado. Muito obrigado, Oswaldinho. Tô super Valeu feliz. demais. Feliz com o trabalho de vocês. Eu acho que pode parecer muita demagogia, porque tem você que eu gosto, a Júlia que trabalha aqui, mas a verdade, cara, é que eu passei um período que eu perdi um pouco a crença de que a gente ia voltar a ter desejo de ser relevante nessa área. Isso não tem nada a ver com a vaidade, tem a ver com o desejo que a gente tem de escolher uma coisa para fazer. Sim. E fazer direito, e fazer da diferença na vida do nosso cliente, né? Eu acho que isso é uma coisa É isso. que eu acho que eu vejo muito na nave. Isso me agrada, eu acho que vocês são o futuro. Bora junto, Oswaldinho. Pô, Muito vamos obrigada por ter participado, pai. Quer deixar suas redes sociais? Não vou deixar ver. Agora eu Onde tenho que a gente LinkedIn, acha? agora eu tenho LinkedIn, Hã? agora eu tenho LinkedIn, Oswaldinho Rodrigues. Eu botei o Oswaldinho para ficar um pouco mais jovial Você e tal, sempre, tal. Oswaldinho. Obrigado, gente. Obrigada. abraço pra Muito você. obrigada Até a por terem assistido. Siga a gente nas redes sociais. Procura meu pai no LinkedIn, Oswaldinho Rodrigues. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Tchau, até o próximo.